Temos falado aí, esse é o terceiro domingo que a gente tem falado sobre adoração. E o tema do curso é esse: adorar para viver, viver para adorar. Na semana passada, nas outras, eu trouxe para vocês o livro, né? Aí o Eusébio tinha comentado que mudou a capa, né, e o título. Então eu trouxe aqui o novo aí. Você está brincando. Mudou daquele para esse. Então esse é o oficial. Pessoal, esse é o oficial. Mas se vocês encontrarem esse, não tem problema, tá? Porque ele é o mesmo livro. Ah, entendi errado. Mas, não, eu que entendi errado. Muito bem. Mas ó, o título dele é legal também, né? Adoração à prioridade suprema. E a gente vai ver um pouco disso aqui hoje também. Muito bem. A gente falou que o programa das aulas, então, na primeira, a gente ia ver por que preciso adorar. A gente viu, né? A gente discutiu bastante sobre isso, sobre um vazio interior que existe no homem, por isso ele busca adorar alguma coisa, ele busca preencher isso com alguma coisa, né? E a gente sabe que, como diz Pascal lá, né, é um buraco do tamanho de Deus, só é preenchido por Deus, né? E isso traz reflexões, né, nos grandes pensadores, filósofos, né, para entender como é que essa dinâmica, por que o homem faz isso, né? Por que o homem busca isso? E aí a gente viu lá várias opiniões, né, de vários pensadores. Ah, por que será que o homem busca? Né? E muitas vezes, é um apoio. Na verdade, é o homem que está criando um Deus, porque como tem esse vazio, ele busca suporte em alguma coisa, mas ele tem uma força interior que ele não está desenvolvendo, não está, né? A gente viu vários pensamentos ali de grandes pensadores do mundo, mas também vimos opiniões de vários teólogos, né, e vários outros pensadores falando que não, que existe uma ânsia e busca por um Criador, né, um sentimento genuíno de que existe um Criador e que eu preciso me relacionar com Ele, né? Então nós vimos que o homem precisa adorar porque ele sente essa necessidade, ele tem essa necessidade inerente nele, né? E se isso não bastasse, é uma ordem também que está na palavra, né? Então, eu preciso adorar, não tenho escapatória. Segunda aula, né, que foi a aula passada, a gente discutiu um pouco por que Deus precisa ser adorado, né? Primeiro vem aquela dúvida, será que Deus precisa ser adorado? Ele carece de algo que só é preenchido com uma adoração nossa, né? E nós concluímos que não. Na verdade, o que nós fizemos foi explorar vários atributos de Deus, né? A essência de Deus, como Deus de fato é, como ele se revela para o ser humano, né? E o quanto isso provoca no ser humano o desejo e a necessidade de se relacionar com ele, né? Então, ele precisa ser adorado porque ele é criador de todas as coisas, ele criou tudo, ele criou cada um de nós, ele nos redimiu para que nós nos relacionássemos com ele, né? Então esse é o nosso Deus e ele precisa ser adorado, né? E hoje nós vamos ver como devo adorar, né? E a última aula vai ser onde e quando devo adorar. Semana passada, então, por que preciso ser adorado? A conclusão que nós chegamos é porque ele nos criou, porque ele criou todas as coisas para a glória dele, tinha um objetivo na criação, para demonstrar a glória dele. E porque ele julga os que não o fazem, né? Então, não fazer tem consequências também, né? E a gente estudou um pouco disso. E hoje, então, vamos ver aqui como devo adorar. Bom, para a gente pensar um pouquinho de como devo adorar, como eu devo me relacionar com esse Deus, nada melhor do que ouvir dele, né? E estudar na revelação que ele nos deixou, como que a adoração funciona, como sempre funcionou e como ela se relaciona com a gente, né? Então, se a gente começa a estudar a palavra, a gente vê lá a história da criação humana, a gente vê, na verdade,
desde Adão, uma relação com Deus, né? Então, qual foi a quebra da relação com Deus? Adão caminhava com Deus no jardim, diariamente, estava em contato, conversando, conhecendo esse Deus, né? E o pecado o separou disso. Então, desde lá já tinha uma relação de adoração, né? De conhecimento, de relacionamento. E a gente vê lá depois Deus, em algum determinado momento, escolhendo um povo, separando um povo para ele, para se relacionar com ele, né? E a gente vê que para esse mesmo povo Deus se revela, e Deus ali na sua forma de se revelar, ele já estabelece alguns critérios da forma que eles iriam se relacionar. Então em Êxodo 20, de 2 a 5, Deus diz o seguinte: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. E aí ele segue com outras coisas, né? Mas o que a gente vê aqui de cara? Uma exclusividade. Deus deixa muito claro que a relação de adoração é exclusiva com ele e que isso não vai ser dividido com mais ninguém ou nenhuma outra coisa, mas é exclusivamente com ele. Então a gente começa a ver isso, já começa a ficar muito claro na palavra a questão da exclusividade, a questão da dedicação integral a esse Deus, né? E isso permeia toda a palavra, né? Quando a gente chega nas palavras do próprio Senhor Jesus, lá em Marcos 12, versos 29 a 30, diz o seguinte, né? Respondeu Jesus, falando a respeito dos mandamentos, né? Ele fala assim: o mais importante é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. A gente vê aqui uma descrição de integralidade incrível, né? Não tem brechas aqui para que algum aspecto da sua vida exista e funcione desconectado de Deus. Não tem brecha para isso, né? Quando fala aqui, ó, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, né? E força tinha muito sentido de integralidade também, né? Então, só esses dois textos já mostram para a gente, né, qual é a ênfase que a palavra dá para a relação com Deus e a adoração a Deus, né? Tá bom, então vamos entender um pouco mais sobre isso, né? Quando a gente olha então esse povo que Deus tirou do Egito, né? Se vocês se lembrarem bem como é que foi a história, até Jacó, Deus estava lidando com... O povo eram famílias, né? Era a família lá de Abraão, tirou lá de Ur dos Caldeus, trouxe, né? Lidou com Isaac, lidou com Jacó, que teve vários filhos. Um desses filhos foi para o Egito, né? E aí a gente conhece aquela história toda de José, né? José se revela aos irmãos e em momentos de muita dificuldade em toda a região, José leva a família dele toda para o Egito. Eles passam a viver numa região lá, numa terra lá, né? Viveram bem, prosperaram, mas os anos se passaram. Outros faraós assumiram, faraós que não conheciam aquela história, né? E viu aquele povo no meio deles: esse povo está crescendo demais, isso aqui está perigoso, né? E começou a oprimir aquele povo, escravizar aquele povo, né? E aí Moisés surge na história, né? Moisés olha para aquilo tudo. Ele é criado pela princesa do Egito, né? Mas ele sabe que ele é do povo judeu que está ali naquele povo de Israel que está ali no meio dos egípcios, né? E ele se compadece daquilo, e ele começa a buscar Deus
precisamos fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu quero ajudar esse povo a se libertar. Bom dia. E aí, Deus fala, vamos fazer isso, eu vou te enviar para lá. Né? E aí começa um trabalho de resgate, né, de restauração desse povo que eram famílias que cresceram e se tornaram um povo, né? Mas um povo que estava há 400 anos vivendo entre os egípcios, né, conhecendo os deuses, os costumes, os hábitos daquele povo, e de repente esse povo todo está no deserto, sendo conduzido por Deus para uma terra que Deus havia prometido a eles. E esse povo não tem uma cultura própria. Eles absorveram uma cultura. Eles se tornaram um povo dentro de uma cultura que não era deles. Então Deus começa um trabalho de criar uma cultura nesse povo. Né? Por exemplo, a cultura de divindade. Eles estavam numa realidade que tinham muitas divindades. Mas esse Deus era um Deus único. Era um Deus que estava se revelando como um Deus único e criando um povo. Né? E aí, Deus estabelece alguns critérios para adoração. Então, por exemplo, pessoal, a gente tem o tabernáculo. Né? O tabernáculo ele é orientado por Deus de como ele deve ser criado. Ele é móvel, se vocês se lembrarem, né? No Egito o pessoal montava, desmontava conforme eles caminhavam. Onde eles paravam, eles montavam de novo e assim ia. Né? E tinha uma série de critérios lá para montar o tabernáculo. Né? Se a gente for ver, existem 7 capítulos de Levítico dedicados exclusivamente para falar sobre o tabernáculo. Isso corresponde a 243 versículos da Bíblia tratando da construção do tabernáculo. Se a gente for comparar, por exemplo, com a criação do mundo, o tema criação do mundo, a gente encontra 31 versículos. Então vejam a desproporcionalidade, né? O quanto é importante para Deus tratar sobre o relacionamento com Ele e a adoração a Ele, em relação a explicar sobre a criação do mundo que a gente fica tanto discutindo hoje, né? E tanta gente falando, mas a Bíblia é estranho, porque está falando lá. A Bíblia não se propôs a explicar a criação do mundo. A Bíblia se propôs a explicar a relação do homem com Deus, tratar da relação do homem com Deus. É a palavra de Deus, é a revelação de Deus para o homem. Né? A Bíblia é isso. Então essa é uma comparação interessante. 243 versículos, em contraste com 31 falando da criação do mundo. Outro aspecto interessante do tabernáculo, ele não tinha onde sentar. Ele era construído de um jeito que não tinha banco, cadeira, né? A gente tem o crente esquenta-banco, né? Lá não tinha, porque não tinha banco para esquentar, né? Então, não tinha lugar para sentar. E o tabernáculo ficava no centro do acampamento, sempre, no meio do acampamento. Trouxe aqui uma imagem para vocês, um pouco difícil talvez da gente ver aqui, mas vocês podem reparar que aqui no meio, ó, é onde fica o tabernáculo, né, que tem aqui a revelação de Deus, seja com uma coluna de nuvem, né, de fumaça, ou uma coluna de fogo à noite. E essas manchinhas escuras aqui são o povo, são as tribos, né, as famílias, os grandes conjuntos de família. Então eles eram estabelecidos, podem ver aqui, ó, norte, sul, leste, oeste, né? E aí cada um era uma tribo, né? Um bloco com tribo, e ficavam ali os homens e mulheres todos reunidos ali. Tem uns números aqui, depois eu posso passar essa imagem para vocês, ela vai estar também no site em algum momento, mas aqui fala mais ou menos da quantidade de homens adultos acima de 20 anos que eram contados nesses blocos, né? Esses grandes blocos aí. São milhares e milhares, e isso dá para ter uma noção da proporção do povo. Né? Então eles eram distribuídos dessa forma. Mais próximos ao centro, onde está o tabernáculo, tinha ali Moisés e sua família, tinha outras famílias importantes que ficavam em volta ali. Né? Mas o que essa imagem mostra? Né? Que tudo estava apontando para a relação com Deus no tabernáculo. O tabernáculo era o centro da vida desse povo.
Era um povo que tudo que eles faziam era baseado no centro que era Deus. Tá? Então esse é o tom que a gente vê da palavra sendo clara em como nós devemos nos relacionar com Deus, sendo Deus o centro de todas as coisas, aqui já no Antigo Testamento. Né? Quando a gente vai estudar, então, sobre como eu devo adorar, e eu gosto sempre de pensar nisso, como que eu devo fazer tal coisa? A gente aprende muito quando a gente estuda como não devemos fazer. Né? Então eu gosto, às vezes, de pensar assim, bom, o que eu não devo fazer? Quais são os exemplos do que eu não devo fazer? Porque dali eu tiro lição de como eu devo. Né? E se a gente começa a buscar esses exemplos na Bíblia, a gente vai encontrar algumas coisas muito ricas. Então, por exemplo, o bezerro de ouro. Né? Então, se vocês se lembram, quando o povo saiu lá do Egito, pararam lá ao pé do monte, Moisés subiu, Moisés ficou muito tempo, não voltava, e o povo começou a ficar incomodado. Se vocês se lembram, o povo estava sempre reclamando, né? Não tem comida, pô, lá no Egito tinha tanta coisa, lá era tão bom, agora não tem e tal. E ele chega uma hora e fala assim, cadê Moisés? Abandonou a gente, sumiu, não volta mais. Como é que a gente vai fazer? Aí eles vão para falar com Arão, né? E aí, se vocês bem se lembram ali da história, eles pressionam tanto Arão que é construído ali um bezerro de ouro, né? E aí, se vocês se lembram também, Arão fala, né, sobre aquele bezerro. Ele fala assim, tá aqui o Deus que tirou vocês do Egito, né? Vocês podem agora adorar esse Deus, né? E aí a gente sabe qual foi a conclusão disso, né? Como é que isso terminou, né? Eu acho interessante como o MacArthur fala, né? Porque ele fala assim, Deus é tão bom e tão misericordioso nesse evento aqui do bezerro de ouro, né? Ele foi tão misericordioso com o povo. Aí eu começo a lembrar, assim, misericordioso, né? Que abriu um buraco no chão, caiu um monte de gente, não sei o quê, né? Mas aí MacArthur fala assim, Deus puniu alguns poucos milhares de pessoas, né, que estavam ali envolvidas, sendo que quem fez isso foi o povo todo junto, né? Então, se você pensar por esse aspecto, fala, puxa, Deus foi misericordioso mesmo, né? Ele podia muito bem ter aniquilado o povo inteiro aqui naquela situação e não fez isso, né? Mas temos aqui a situação do bezerro de ouro. Então, um grande exemplo do que não fazer, né? De como não adorar ao Senhor. Outro exemplo é dos filhos de Arão. Aí o que acontece? Se vocês se lembram, Arão foi escolhido como o sacerdote, né? E a partir dele vem uma linhagem dos sacerdotes. Então os filhos dele, desde pequenos, estavam sendo preparados para serem sacerdotes. E eles, quando chega o momento, muito preparo, muito preparo, muito preparo, quando chega o momento, eles vão lá e na hora deles fazerem as ofertas ao Senhor, eles fazem algo que não era dentro do que havia sido estabelecido. Né? A palavra fala pouco sobre isso, mas fala que eles apresentaram um fogo estranho, né? Se vocês se lembram disso. Pode ser algum tipo de incenso que não estava previsto, ou qualquer coisa nesse sentido. O fato é que eles fizeram algo fora do padrão, né? E também foram punidos por isso, né? Um outro exemplo é do rei Saul, né? Que está lá em 1 Samuel 13, de 8 a 14. Depois, se vocês quiserem dar uma conferida lá. Eu não trouxe os textos aqui, porque a gente tem bastante texto para ver hoje. Mas, se vocês bem se lembram, também ele ia para uma batalha, né? E aí ele vai para um lugar lá e precisava oferecer um holocausto ao Senhor, porque ele entendia que era a forma dele se relacionar com Deus para que ele pudesse ser vitorioso na batalha. E ele estava esperando que Samuel chegasse para fazer essa cerimônia toda, né? E Samuel não chegava, não chegava. E ele, na sua ansiedade que todos nós temos também, né? Parece que Deus não nos responde, né? Então ele decidiu fazer por conta própria.
E aí ele coordena todo o cerimonial, né? Ele faz todos os sacrifícios, holocaustos que tinham que ser feitos ali no momento. E quando Samuel chega, ele vê tudo aquilo e fala assim, que é isso? O que você fez aqui? Dá uma puxada de orelha nele, né? Não, veja bem e tal, tem a batalha, eu tinha que ir para o campo e tal, e você não chegava, eu fiz, né? Isso foi desaprovado ali por Samuel e por Deus, né? Ele não tinha essa autoridade, apesar dele ser o rei, a autoridade para fazer isso não era dele, era do sacerdote, né? Ele usurpou uma autoridade, né? E temos também um exemplo bem característico, né, de Uzá, se vocês se lembram, né, uma situação que está lá descrita em 2 Samuel 6, versos 3, 6 e 7, em que a Arca da Aliança está sendo trazida de volta para Jerusalém, né? E aí o pessoal prepara todo um esquema, prepara carro 0 quilômetro, viu, galera? Eles não pegaram o carro usado, não, tá? Pegaram o carro zerinho, coisa bonita assim da época, né? E colocaram a arca lá no carro, tal, e vieram trazendo para Jerusalém, mas um determinado lugar lá, né? É como se fosse botar uma Ferrari nas estradas aqui do Brasil, né? A hora que passou num buraco lá, deu um solavanco e a arca deu uma tombada, e Uzá, com a melhor das intenções, foi tentar segurar a arca para ela não cair do carro, né? E ele foi morto instantaneamente. Instantaneamente, né? E é um negócio meio assustador. A gente falou, caramba, mas pô, o cara tava com uma intenção boa, né? Só que se você for estudar, Uzá, ele era um dos responsáveis por transportar a arca. E ele sabia todos os critérios que existiam para transportar a arca. Não podia ser num carro. Ela era transportada, tinha os argolas que ficavam ao lado da arca, e tinha umas varas que tinham que passar no meio, e os homens tinham que carregar, né? Então não importa se, quando Deus fala a coisa tem que ser assim, não importa se você fala assim, mas eu tenho um carro zero aqui bonitão, né, lá do Elon Musk, lá aquela picape maravilhosa lá, tal, elétrico, 100%. Não interessa, não é assim que Deus descreveu, né? Mas pô, é só o jeito de transportar. Gente, não é isso. A questão é quanto você leva a sério as coisas do Senhor, o que Deus fala para você, nas pequenas coisas. Porque se você despreza as pequenas, as grandes têm chance enorme de você também desprezar, né? Então, se Deus fala uma coisa de uma forma, precisa ser feito daquela forma. Deus tem suas razões para isso, né? E Uzá foi morto por esse motivo. Conclusão aqui do MacArthur, né, quando passa por todos esses exemplos. Os que oferecem adoração a seu modo são inaceitáveis a Deus. Não importa se suas intenções são boas, né? É isso que a gente falou um pouco aqui, né? Não, existe um modo para se relacionar com o Senhor. Não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente pensa. A gente estava falando um pouco sobre isso, né? Sobre louvor na congregação. Isso faz a gente refletir muito, né? Louvor que a gente tem em comunidade. Quem que estabeleceu esse padrão? Hoje a gente segue padrão, né? E às vezes quando você não está seguindo um padrãozinho, tem pessoal que reclama, fala, mas lá é estranho, é mais frio, parece que não... Né? Por quê? Quem que estabeleceu o padrão? Qual é o padrão? A gente foi na palavra para entender o que Deus fala sobre adoração, né? Então, não adianta só a gente querer fazer do nosso modo, porque isso é inaceitável diante do Senhor. Então, pegando um pouco desses exemplos, a gente pode separar em pelo menos 4 tipos de adoração que são inaceitáveis diante de Deus, tá? 4 tipos de adoração inaceitável. A primeira delas, uma adoração a falsos deuses. Óbvio, isso ficou bem claro, né? Aquele texto de Êxodo que a gente leu lá, que só há um Deus, né? Isaías aqui 42:8 fala, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor.
Êxodo 34, 13 e 14 fala: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Então não existe brecha para adoração a outros deuses que não seja o Senhor. Talvez isso seja um pouco óbvio para a gente, que está mais acostumado, a gente nasceu em sociedades monoteístas, né? Mas existem culturas politeístas, né? Ainda hoje existem, mas mesmo na monoteísta, a gente fica pensando muito no Deus, aquele Deus, aquela divindade do ídolozinho e tal, mas o que ocupa a primazia de importância no seu coração, na sua vida, né? Se a gente está falando aqui que Deus é um Deus que busca exclusividade, busca integridade, aquela descrição que a gente viu lá com toda a sua alma, entendimento, força, onde que você emprega tudo isso da sua integralidade no seu dia a dia? Para se relacionar com o quê? Com o seu trabalho? Com a sua área de estudo? Né? Ou você emprega tudo isso para o Senhor? Né? Para buscar um relacionamento com o Senhor? Então, isso muda para nós aqui o conceito de falsos deuses, tá? Então, falso deus não é só aquele altarzinho com ídolozinho que você tem na sua casa. Não. Tá? Mas você pode ter outros falsos deuses no seu coração. Segundo tipo de adoração inaceitável. Então, se o primeiro era adoração a falsos deuses, o segundo é adoração ao Deus verdadeiro, tá? Porém, de forma errada. Né? E aí vem aqui o texto, então, de Êxodo 32, de 1 a 6, que a gente vai ler aqui. Que é justamente aquela situação lá do bezerro de ouro. Vamos ver em detalhes aqui. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eles queriam que alguém conduzisse eles, a sugestão deles é que fossem deuses, outros deuses que os conduzissem. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Poxa vida, né? Quem tirou eles do Egito? De formas maravilhosas, a gente sabe, né? E aqui o crédito está sendo dado a esses deuses que tiraram eles do Egito, né? Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Ó que bagunça, gente. Né? Um pessoal que estava vivendo no meio de um povo politeísta, né? Sendo apresentado a um conceito monoteísta, né, de um único Deus, porém com uma imagem de um bezerro dizendo que aqui estão os deuses que tiraram vocês do Egito e amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Né? Que Senhor que é esse? Né? Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, pelo jeito comeram e beberam demais, que depois eles se levantaram e se entregaram à farra. Né? Então virou uma bagunça aquilo ali. Né? Então esse é um tipo de adoração inaceitável. Né? Nenhum objeto ou imagem de Deus é capaz de retratar a plenitude da identidade de Deus. Né? É ruim demais, resumir demais a grandiosidade de Deus, você querer colocar isso numa imagem ou num ídolo. Né? Então, esse é o segundo item. Você pode estar achando que você está adorando ao Deus verdadeiro, só que usando formas erradas para fazer isso. Né? Terceiro, adoração ao Deus verdadeiro em um estilo próprio. Aqui volta naquela história lá dos filhos de Arão, que levaram o tal do fogo estranho, né, na adoração. Então,
não é, da forma que você acha que deve ser, mas existe uma forma estabelecida, e a mesma coisa de usar, que a gente descreveu aqui, que também ele quis fazer no estilo próprio deles, né? Ah, vamos pegar um carro legal aqui e tal, não precisa levar no ombro, né? Custou a vida de usar. E também os fariseus, a gente sabe todo o legalismo que os fariseus viviam, né? Pegando textos que, obviamente, Deus tinha um propósito para estabelecer aquela forma de relacionar, e eles levavam isso a um extremo que ficava impraticável, né, para o povo. Mateus 15:3 diz, né? Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Então esse é o risco, né, pessoal? É a gente... Deus estabelece uma forma de fazer as coisas, mas a gente cria uma série de tradições, né, o jeito que a gente faz, e a gente começa a achar que aquele é o único jeito, né? Eu sou de origem católica, né? Minha família originalmente era católica, então pequenininho eu já ia, fazia catecismo e tal, preparando ali para a primeira comunhão. E nessa idade, mais ou menos, eu fui apresentado ao Evangelho e comecei a estudar a Bíblia, né, desde de garoto e tal, e entender como eu deveria me relacionar com Deus. Me converti, fiquei um tempo num grupo que não era filiado a nenhuma igreja específica, e em algum momento a gente falou, pô, precisamos procurar uma igreja mesmo, porque aquele grupo não era igreja, né, para a gente poder frequentar. E aí eu conheci aqui a antiga IBCU, né, Igreja Batista Cidade Universitária, e desde então eu estou aqui. E é engraçado, porque quando me perguntavam, né, mas que igreja você frequenta? A Igreja Batista Cidade Universitária. Ah, que legal, é Batista. Né? Quantos membros tem? E começa a perguntar, e tem uma série de perguntas que são muito características do meio evangélico, né? E eu não sabia responder um monte delas, né? Até porque assim, a nossa igreja era uma igreja batista, mas era muito diferente das igrejas batistas da época, né? A gente não fazia nem parte da convenção batista, né? Tinha umas coisas estranhas. Então eu não sabia responder, eu não conhecia muito bem esse meio. Depois, com o tempo, a gente montou um grupo vocal aqui, e a gente começou a cantar em outras igrejas, né? Eu comecei a conhecer outras realidades de outras igrejas, né? E ver que tinha um palavreado específico. Por exemplo, a nossa igreja ela era caracterizada porque os pastores não usavam terno naquela época que a gente começou, né? Assim, então, o pastor de lá não usa terno. Nossa, que diferente, né? Porque as batistas, todo mundo usa o pastor só de terno, né? E, o pessoal vai de bermuda até no culto, né? Então a gente começa a reparar que existe uma série de tradições, né, que parece que se você não segue, você não é evangélico, você não é cristão, você não é... Então assim, gente, de onde veio isso? De onde veio isso? Né? E é isso que está sendo falado aqui em Mateus, né? Jesus diz aqui, por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Né? Então, às vezes, a gente chega ao extremo mesmo de a tradição é tão mais importante que ela sobrepõe o que Deus falou. Né? E a gente vê isso é comum nos meios cristãos. Né? Estabelece-se formas de se relacionar com Deus e se esquece o que foi falado originalmente, como a gente deve se relacionar. Né? Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês, alguma experiência diferente aí de crescer em meio evangélico também? Tem muita gente aqui que nasceu no meio evangélico? Quem nasceu no meio evangélico? Bastante, bastante. Maioria. Então, tempo suficiente para vocês aprenderem um monte de tradiçãozinha, né? Temos que deixar essas tradições e buscar o Senhor de verdade. Eu nasci no contexto bem legalista, né? Bem legalista. Então, tradição era o que mais tinha. Eu lembro que na ocasião que eu me deparei com outra igreja que batia palma, foi tão estranho para mim. O simples fato de bater palma, como pode bater palma no culto? Então, estilo próprio. A gente teve aqui também um tempo
que tinha um irmão nosso que no louvor começou a gritar aleluia. O apelido dele era Aleluia. Imagina. A gente não tinha essa cultura aqui. E, na verdade, assim, eu sofri depois o inverso na minha família, né? Porque eu estava saindo da católica e indo para a evangélica, né? E meu pai ficou, como assim? A tradição da família, a família sempre foi, como é que você está, né? E aí meu pai começou a ir na igreja, meu pai não ia na igreja. Eu não via meu pai ir na igreja católica. De repente ele começa a frequentar a igreja católica, porque era a tradição da família e eu estava, né? Então, tradição, gente. Tradição é terrível. A gente era da Central e eu lembro quando nós compraram a bateria na Central, porque não tinha nem bateria. Tá vendo? Na igreja que eu frequentava até hoje não tem bateria. Não tem bateria. É. Eu acho um absurdo ter bateria também, mas... A questão também de bater palmas. No louvor até que tudo bem, mas bater palmas para glorificar a Deus no final, né? E de você. Ele acha um absurdo. Só que também não bate palma para nenhuma apresentação. Porque não é a glória, não pode ser para a pessoa. Aí eu falei, mas é contraditório, né? Porque também não bate palma para Deus, né? Não que ele precise, né? Como a gente está aprendendo. Mas é uma forma de glorificar também, de agradecer, mas também não pode. Então eu falo, vai cantar parabéns. Mas aqui também, aqui era difícil bater palma, levantar as mãos. Teve uma época que o Fernando fez uma série de estudos em Salmos que modificou a nossa forma de ver louvor aqui na igreja. Foi muito interessante, foi muito legal. Foi um resgate ao que Deus fala a respeito de adoração, né? E ao invés de eu me prender a tradições de não ter expressões, eu posso ter expressões, né? Que o nosso problema era o contrário, né? Era a ausência total de expressões, né? Essa questão de tradições, né? Aquele texto da mulher samaritana, quando ela chega para Jesus na conversa e diz: nós temos o costume de adorar ali, né? Vocês têm o costume de adorar lá. E aí interessante é que ela coloca as tradições aos pés de Jesus, perguntando para Jesus, né? E aí, como é que é? Onde é que é? E aí vem, enfim, a sequência. Mas é interessante, eu quando leio esse texto, eu olho para mim e falo assim: o que eu aprendi dos meus antepassados que eu ainda não perguntei para Jesus? Né? E é legal isso, porque você vê nessa troca, é bem interessante ver essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, né? Porque ela puxa esse assunto tentando desviar de assuntos muito mais importantes que Jesus estava trazendo da vida dela, né? Então, às vezes, a gente também se pega nisso, né? A gente se relacionando com outras pessoas, ao invés de a gente ir em pontos que são relevantes para a vida, a gente fica discutindo as tradições. Ah, mas como é que ela na sua igreja? Mas faz isso, faz aquilo, não faz, né? Muito parecido, né? E de verdade, às vezes assim, é uma distração desnecessária, né? Quando a gente deveria estar discutindo sobre a água viva, né? Que Jesus tinha para trazer. Né? Muito bem. E um outro ponto aqui, ó. Eu posso então também ter uma adoração ao Deus verdadeiro, da forma correta, inclusive, mas com atitude errada, né? Então, percebem a diferença, né? E como é que uma vai sobrepondo a outra aqui, né? Textos que trazem um pouco disso para a gente, e já mais 2 slides aqui a gente para. Malaquias 1:10 fala assim: se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Deus estava tão incomodado com a atitude daquele povo. Eles estavam fazendo certo, né? Estava sendo no templo, tinha lá o fogo que era aceso, né, no altar, mas Deus está dizendo assim: quem dera alguém fosse e fechasse a porta. Assim não gastava fogo à toa. Porque vocês estão indo fazendo tudo isso,
mas eu não aceito as ofertas de vocês. Né? Gênesis 4, 3-7, né? Fala aqui, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Uma pausazinha aqui, pessoal. Muita gente lê esses textos e fala assim, então olha só, tinha um jeito de ofertar que era melhor que o outro, porque um trouxe, né, o fruto da terra, o outro trouxe as partes gordas e tal. Só que aí, vamos ver o que fala em seguida aqui, né? O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Deus não está dizendo aqui, se você tivesse trazido para mim partes de animais, você não seria aceito? Ele não está falando da forma, né? Ele está falando da atitude. O que você faz, né? Você faz o bem? Como é que está a sua... Qual é a sua intenção ao vir me adorar? Como é que está o seu coração? Ele está inclinado para o quê ao vir me adorar? Então, tentou, foi lá, levou uma oferta, né? Quantos nem levam ofertas ao Senhor, mas ele aqui estava levando, né? Mas não foi aceito. Amós 5, 23, 24 fala assim, afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Deus está pouco se importando com as músicas que a gente canta, né? Se são bonitas, se não são, se está bem afinadinho, com instrumentos, né? As liras aqui, né? Mas ele falou assim, a retidão tem que correr como um rio e a justiça tem que ser como um ribeiro. Não para, a água não para, a justiça não para, a retidão não para. O povo não era reto. Então, pessoal, esses 4 pontos, tá? Adoração a falsos deuses é inaceitável. Adoração ao Deus verdadeiro de forma errada. Adoração ao Deus verdadeiro em um estilo próprio. E adoração ao Deus verdadeiro da forma correta, mas com a atitude errada. Tá? Vamos parar para o intervalo. Na volta a gente vê aqui então o que deve ser a adoração aceitável. Obrigado, pessoal. Vimos aqui então vários exemplos, né? Na própria Bíblia, do que Deus considera como uma expressão genuína de adoração a Ele e o que não é aceitável. Vimos várias questões que não são aceitáveis, né? E muitas delas com a vestimenta de adoração genuína a Deus, mas que não é. Né? Porque de alguma forma traz aqui coisas que não, ou que Deus não disse para fazer daquela forma, ou que tem uma atitude incorreta, né? Foram esses os pontos que a gente viu. Mas existe uma adoração que é verdadeira, né? E a gente até viu aqui aquela conversa, né, de Jesus com a mulher samaritana, e tem um versículo que Jesus traz lá que traz uma reflexão importante para a gente. João 4, 24, Jesus diz assim, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Deus está demonstrando, Jesus está demonstrando aqui? Que existe uma forma aceitável de adorar o Senhor, né? E ele descreve aqui de uma adoração em espírito e em verdade, né? A gente vai explorar isso entre essa aula e a aula que vem, né? Mas existe uma adoração aceitável diante do Senhor. E de cara, né, quando fala adorar em espírito e em verdade, para nós, não sei o quanto está claro para vocês, mas qual é a nossa fonte da verdade? Onde nós devemos buscar a verdade? O que vocês acham? Na Bíblia, né? Na palavra do Senhor. Ali é a revelação exclusiva de Deus, né? Então, parte da nossa adoração aceitável ao Senhor envolve estarmos prostrados aos pés da palavra,
1 Samuel 15, 22 diz o seguinte, né? Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, pessoal, talvez vocês já tenham ouvido, né, expressões do quanto às vezes é incompreensível para as pessoas que não são cristãs todo aquele ritual, né, tudo aquilo que o povo do Antigo Testamento vivia, né? E fala assim, nossa, mas tinha sacrifícios de animais, né? Puxa, mas Deus exigia essas coisas, tal. As pessoas se prendem muito ao que eles entendem como a exigência de Deus, né? E aqui o que Samuel está dizendo é o seguinte, né? Existia de fato um ritual, né? Mas ele está dizendo assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus está muito mais preocupado com a obediência à palavra dele do que aos rituais. E isso está sendo dito por Samuel lá no Antigo Testamento, né? Lá no meio do Antigo Testamento. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. Tá? Então, o que está dizendo aqui? Que alguém obediente e submisso, mesmo no Antigo Testamento, tinha muito mais condições de agradar a Deus do que alguém que cumpria todos os rituais estabelecidos lá na época. O que Deus está preocupado não é com os rituais, Deus está preocupado com o coração das pessoas, né? E isso é no Antigo Testamento, é no Novo, né? Não mudou, é o mesmo Deus. Lembra que a gente estudou que Deus é imutável? Deus é imutável, tá? É a mesma coisa. Mateus 15, 9. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. A indignação aqui do Senhor, né? Ele falando, em vão me adoram. Não vale nada a adoração de vocês. Os ensinamentos que vocês estão passando aí não passam de regras ensinadas por homens. Então, o título aqui, né? As Escrituras como princípio regulador. Então, quem vai dizer para nós como a adoração deve ser é a palavra do Senhor. Não é tradição, não é hábito, não é necessariamente o líder da nossa igreja, o líder do nosso ministério de adoração. Não é ele que detém a última palavra. A última palavra tem que vir do Senhor, das Escrituras, porque as Escrituras têm que ser para nós o princípio regulador. Isso é tão rico para nós, né, que quanto mais a gente se alimenta dessa palavra, mais a gente vê o quanto ela é essencial para a vida da gente. E isso o salmista já dizia lá, né, em Salmo 19, de 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Gente, quer a maior alegria do que a gente vê a justiça sendo feita? Né? Quer a maior indignação quando você vê a justiça não sendo feita? Né? Aqui está dizendo isso, né? Que os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Tem clareza quando você entende e quando você segue os mandamentos do Senhor. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Não tem injustiça nas ordenanças do Senhor. E aí vem essa conclusão, que talvez alguns estejam querendo cantar musiquinha aqui também, né? São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Ó a comparação, né? O ouro, que traz, né, beleza e preciosidade, riqueza, né? Mas também ao mel, né, que traz sabor, que traz prazer físico, né? Essa é a palavra que está disponível para a gente, né?
E quando a gente entende isso, a gente fala assim, nossa, minha prioridade tinha que estar sendo aqui. E não está sendo, né? Estou buscando, eu estou atormentado com a minha rotina, com o meu dia a dia, e não estou buscando o Senhor como eu deveria, já que ela é uma fonte de revigorar a gente, né? a nossa vida, e nós não estamos buscando. E isso se mostra lá em Lucas também, né? 10, 41 e 42, com a situação de Marta e Maria. Se vocês se lembram da história, elas receberam Jesus em casa, tinha um monte de coisa para fazer, né? Aquele cunhado que vai no churrasco e não faz nada, né? Então estava lá Maria, né? Marta correndo daqui para lá, de lá para cá, e prepara isso, e prepara os canapés, prepara, né, a bebidinha, espreme suco, não sei o quê. E Maria lá, de boa, sentada no chão lá, Jesus falando, ela só ouvindo e tal. Ela fica tão indignada, né, que a Marta, ela vai falar com Jesus. Jesus, você não se incomoda, não? De ver que eu tô, né, correndo aqui na maior correria, não sei o que, e ela bonitona aí, sentada, só escutando, e eu aqui ralando, né? Quantas vezes a gente não tem esse sentimento, pessoal? Na própria igreja a gente tem. Meu, tô trabalhando aqui, tô ralando, fazendo um monte de coisa, folgadão lá, ainda depois reclama. Ah, louvor não foi legal hoje, não foi gostoso, né? Quantas vezes a gente vê isso, né? E aí a resposta de Jesus aqui. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Gente, tem tanta riqueza no que Jesus está falando aqui, né? Primeiro, dá para ver o quanto Jesus está triste de ver o quanto Marta está preocupada. Porque ele fala assim, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Ele sabe, ele está percebendo, ele vê como o coração dela está inquieto, como ela está transtornada, ela está preocupada, ela está correndo. Não significa que Jesus não goste de toda aquela preparação, de toda aquela dedicação que Marta tem para com ele. Isso também é elogioso, para ele também é prazeroso. Ele fala, puxa, ela está muito dedicada, né? Só que ele vê o quanto isso causa transtorno para o coração dela, a ponto dela ir lá reclamar com ele, né? Daí ele fala assim, todavia, apenas uma é necessária. Né? Ela estava inquieta com tantas coisas, mas só uma é necessária. Olha a riqueza disso, né? Jesus falando assim, não precisava nada disso. A gente podia estar aqui, né? Tá as louças tudo lá na pia, lá caindo, né? E a gente ia estar de boa aqui. Você ia estar sentado aqui, junto com Maria, né? Ouvindo eu falar. A gente não ia ter o que comer. A gente não ia ter o que beber. Mas não tem problema, se precisar ele multiplica, ele cria, né? Ele já fez isso tantas vezes, né? Então assim, precisava, né? Renato, uma perspectiva interessante de Marta, que é muito comum a gente, é nós queremos colocar a nossa perspectiva para que Jesus entenda. Nós queremos ensinar a Deus. Será que você não está vendo, né? Jesus, acho que você não é bem enxergando isso. Deixa eu te mostrar a minha cosmovisão, a minha perspectiva, para que você aprenda um pouco. Isso não te incomoda? E o senhor vem tolinho. Outra coisa que é outro ponto de vista, né? O como é fácil a gente se atarefar no serviço a Deus, né? E a gente não, em serviço, separar momentos para a gente refletir. Então a Marta estava lá do lado de Jesus, fazendo as coisas. Com certeza a casa não era tão grande, ela estava ouvindo a voz de Jesus, mas ela estava tão distraída, tentando fazer tudo ficar ótimo, que ela não ouvia a voz do Senhor. Então na igreja, como que é fácil a gente se... Nossa, deixa eu servir aqui, precisa fazer isso, precisa fazer tal coisa, e a gente não ouve a voz de Deus. Então isso também acontece muito. A gente não entrega o nosso sacrifício a Ele, nossos ouvintes também.
É muito comum a gente ter um ímpeto de servir. Isso não é ruim, tá? Pelo contrário, a gente tem que buscar servir ao Senhor. Eu acho que também é uma demonstração clara de um reconhecimento de um Deus grande, merecedor de adoração. Nosso serviço é adoração também ao Senhor, né? Mas nós temos que ter o devido equilíbrio, né? Porque mais importante é aqui que Jesus fala, todavia apenas uma é necessária. Talvez de tudo que a gente esteja fazendo, só uma coisa é necessária. É sentar aos pés da palavra e ouvir do Senhor, né? E é isso que a Marta não estava fazendo aqui, né? Então, é verdade, a gente precisa ficar atento à nossa igreja, de um modo geral. Ela é uma igreja com muitas pessoas envolvidas no serviço. Mas a gente vê também que é comum muita coisa ser feita por um grupo menor, né? Parece ter um núcleo que é a galera que mais faz, né? E tem riscos envolvidos aí. Tem riscos de uma hora você perceber que você está fazendo e não está atrás do que é necessário, da única coisa que é necessária, que é sentar aos pés do Senhor e ouvir dele. E Marta estava nessa pegada aí, né? A ponto, como o Eusébio falou, de querer ainda dar uma liçãozinha de moral em Jesus. Não está vendo, né? Pô, né? Então a gente quer mostrar para Jesus a nossa perspectiva, né? O nosso senso de justiça, né? Porque aqui tinha claro o que ela achava que era justo. Não era justo isso, né? A outra tinha que estar fazendo as coisas com ela, só sobrou para ela, né? Então isso traz reflexões importantes para nós, né? Acho que isso para os jovens é importante, porque é comum às vezes o jovem, né, começa a ter várias responsabilidades e se envolve, quer trabalhar e quer fazer. Mas e aí, como é que está a sua vida com o Senhor? Você está sentando aos pés dele para ouvir dele? Ou você está só nos afazeres ali na correria, né? Reflexão importante aqui. Adoração é a prioridade suprema. Esse título aqui eu tirei de um dos textos do MacArthur, que era o subtítulo, né? O título do livro da versão antiga da capa, que eu achei que... Bom, você já sabe. Muito bem, então nós vimos aqui que primeira coisa que tem que compor uma adoração aceitável ao Senhor: estarmos prostrados aos pés da palavra, né? Ouvindo a palavra. Segundo ponto, temos que estar conscientes de que Deus é o centro, né? Aquele exemplo que a gente deu do tabernáculo, aquilo é muito relevante. É um povo inteiro que no meio do deserto, a hora que para montar suas tendas, suas barraquinhas e tal, tem uma disposição clara, e essa disposição é olhando para o centro, e no centro está o tabernáculo, que é a presença de Deus no povo ali. A glória é só dele. 1 Coríntios 10, 31 diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, pessoal, o que Jesus está condenando em Marta, não é ela está fazendo um monte de coisa. Ela está fazendo um monte de coisa não sendo para o Senhor. Ela estava fazendo aquele monte de coisa, talvez, por uma glória própria, para mostrar para o Senhor, ó, como eu arrumo tudo direitinho, ó, a comida gostosa que eu estou preparando aqui, né? Então, a nossa vida, lógico, quando a gente está falando aqui que a gente precisa buscar o Senhor, não estou de forma nenhuma dizendo que a gente não deva ter um horário reservado para a gente sentar com dedicação para ler a palavra, para orar, né? Mas a sua adoração ao Senhor não se restringe a esse período no seu dia. Ou se você não faz isso diariamente, ao seu período que você vem aqui assistir o culto. Está longe de ser isso. Está longe de ser isso, né? O que Coríntios está dizendo aqui é: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pessoal, vocês podem comer, beber para a glória de Deus. Não é louco isso? Vocês já pararam para pensar que coisas que vocês fazem no seu cotidiano, coisas simples do cotidiano, podem ser para a glória de Deus? Tem que ser para a glória de Deus.
Isso traz para a gente esse conceito de integralidade. É isso que Paulo está falando aos Coríntios aqui. João 8:50, Jesus lá falando, né? Ele estava no entrave lá em discussão com vários homens e ele fala assim: eu não estou buscando glória para mim mesmo. Jesus aqui falando, ele não estava buscando glória para ele mesmo, ele estava buscando a glória do Pai. Ele estava fazendo o que o Pai mandou ele fazer. Né? Então ele estava apontando para o Pai. Ainda em João, um pouquinho antes ali, 7:18, ele fala assim, né? Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Então o próprio Jesus está dizendo assim, eu não estou vindo aqui falar as coisas da minha cabeça, estou vindo falar o que o Senhor me passou. Então eu não busco glória para mim, eu busco a glória dele. Jesus estava preocupado com a centralidade da glória de Deus, quanto mais nós deveríamos estar, né? Preocupados com a centralidade da glória de Deus. Agora, pessoal, quando a gente busca a glória de Deus, isso aconteceu muito claramente com Jesus, isso traz consequências para a gente tem um preço a pagar por isso. Né? E vocês devem sentir isso na pele, imagino eu, espero que estejam sentindo, né, no dia a dia. Que quando você fala de Deus, quando você fala de Jesus, nem sempre tem reações muito boas. Às vezes tem reações boas quando você fala de Deus, e às vezes essas reações não são tão boas quando você fala de Jesus. Que é muito louco isso, né? Parece que a hora que você fala o nome Jesus, algumas coisas mudam, né? Então, tem um preço a se pagar quando você busca a glória daquele que disse as coisas para você. As coisas não estão vindo da sua cabeça, estão vindo da boca do Senhor. 1 Pedro 4,14, Pedro diz, né? Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, pessoal, vai ter adversidade. Quando você falar, apontar para a glória de Deus e não a glória dos homens, muita gente se incomoda. E aí vai cobrar isso de você. Então, às vezes, você vai ser insultado, como diz aqui, por causa do nome de Cristo. Mas a gente tem que ser feliz por isso, olha só. Isso não pode te desanimar. Ele está dizendo assim, isso é esperado. Então, se está acontecendo é porque você está no caminho certo. Né? O caminho errado que é estranho é se não estiver acontecendo. Aí você precisa refletir um pouco. O quanto você está sendo agente secreto demais, né? Aquele secreto que ninguém sabe que você está ali, né? Não, você tem uma missão. Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, isso é um incentivo para nós. Nós vamos ter sofrimentos momentâneos? Vamos. Né? E vai acontecer. A palavra está dizendo que vai acontecer. Mas não pode ser comparado com a glória em nós, que em nós será revelada. Não é a nossa glória, tá, pessoal? É a glória que em nós será revelada. É a glória do Senhor. Então não se compara ao sofrimento. Salmos 69:9. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Então, assim, nós temos que ficar indignados de tal forma pelo zelo à palavra e zelo à glória do Senhor, que vai causar incômodo nas pessoas ao redor da gente. Isso vai acontecer. Tá? Então existe um preço a ser pago aqui também. Não podemos nos isentar desse preço. Mas, como a gente falou, né? Toda vez que a gente se expõe a essa glória, ela exige de nós algumas respostas. E é natural que a gente responda de alguma forma. Né? E, em geral, essas respostas a essa glória maravilhosa são expressões da adoração verdadeira. Então, primeira delas, o louvor verbal. Olha só, agora nós estamos começando a falar um pouquinho que talvez envolva música. Não necessariamente, tá? Louvor verbal não necessariamente envolve música, mas pode envolver.
Texto que fala disso, Lucas 17, 15 a 19. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Provavelmente ele não estava cantando, tá? Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse samaritano... será que eu pulei alguma coisa aqui? Jesus perguntou... esse era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Então teve uma situação aqui em que Jesus curou 10 caras, purificou 10 caras. E um deles voltou louvando a Deus em voz alta, né? E ele era um samaritano. Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Então, mesmo quem é de fora, que no caso um samaritano, exposto à glória de Deus, ele não consegue ter uma outra manifestação que não seja louvar o Senhor, e nesse caso aqui louvar em voz alta. Então, a expressão de louvor em voz alta, um louvor verbal, é uma expressão clara de adoração aceitável ao Senhor, quando ela é reflexo da glória expressa por Deus. Outra coisa que resposta à glória de Deus, confissão de pecado. Quanto mais você se expõe à palavra, mais você percebe o quanto você está inadequado. E mais isso constrange o seu coração a confessar isso ao Senhor. E aí tem um texto aqui de Josué 7, né, verso 19, que Josué fala para Acã. Tinha tido uma situação lá, uma mentira ali, e Josué fala para Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Então, a nossa expressão diante do Senhor levando a verdade, e que muitas vezes a verdade é sou inadequado, fiz coisa errada, né? É uma expressão para a glória do Senhor. A nossa confissão, a confissão dos nossos pecados, reverte em glória ao Senhor. É resposta à glória dele e reverte em glória a ele. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? Então, a gente discutiu bastante aqui que Deus é o centro. A glória de Deus tem que ser o centro, tá? Outra forma de adorar o Senhor, né? Outra forma de adorar o Senhor não, mas algo que compõe a adoração ao Senhor. Estar dedicado a fazer o bem. Olha só, né? Quando a gente está lá estudando o Novo Testamento, MacArthur chegou à conclusão aqui que a adoração é honra e culto dirigidos a Deus. Né? E aí é muito comum quando a gente lê no Novo Testamento, quando fala de expressões de adoração a Deus, são usados vários termos no grego, mas o principal são 2 ali. Um deles é esse proskuneo. Não sei a pronúncia, tá, pessoal? Mas está aqui, ó. Pode significar beijar, como um cachorro que lambe a mão do seu mestre. Outros significados aqui, beijar a mão de alguém, sinal de reverência. Entre os orientais, especialmente os persas, cair de joelhos e tocar o chão com a testa como expressão de profunda reverência. No Novo Testamento, para ajoelhar-se ou prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém, seja para expressar respeito ou para suplicar. Também é usado para reverência a pessoas e seres de posição superior, ao sumo sacerdote judeus, né? Então, a Deus, obviamente. Então, essa expressão de, vejam só, né? De se prostrar mesmo, se ajoelhar, né? Então, essa é uma palavra que traz esse sentido. Mas existe uma outra que é bastante usada, que é essa latreu, que fala o seguinte, ela também é usada nos contextos de servir por salário. Alguém que serve alguém em troca de um salário. Né? Servir, ministrar os deuses ou seres humanos. Usado tanto para escravos como para homens livres.
prestar serviço religioso ou reverência, adorar, desempenhar serviços religiosos, ofertar dons, adorar a Deus na observância dos ritos instituídos para sua adoração, dos sacerdotes, oficiar, cumprir o ofício sacro. Então, olha só, uma palavra que é usada para adorar também é usada para serviço, né? Também é usada aqui para serviço religioso, servir, ministrar, ofertar dons. Olha só, né? Então você servir alguém, ofertar dons a alguém, também é usada a palavra relacionada a adorar. Por que isso é importante? Né? Porque a gente começa a entender um pouco no Novo Testamento como que se enxerga essa questão da adoração. A adoração é simplesmente eu me prostro, a postura do meu coração, mas talvez envolva ação da minha parte também, né? Então a gente poderia dizer que a adoração ela pode ser dividida em 3 dimensões no ser humano, né? Uma dimensão exterior, que é uma dimensão que se expressa mais exteriormente, né? Então em Romanos 14:18 diz, né? Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, uma adoração agradável a Deus pode envolver um serviço a Cristo, por exemplo. E é aprovado pelos homens. Por que é aprovado pelos homens? Porque as pessoas em volta estão vendo e estão falando, pô, legal, interessante isso aí. Né? E às vezes homens que não creem em Cristo, né? não temem ao Senhor, mas vê um trabalho sério, né, sendo feito de serviço, e a gente tem essas oportunidades mesmo aqui na igreja, né, quando a gente vai na Nova Jerusalém, quando tem esquema das pizzas, né, e várias outras ações sociais que a gente pode se envolver, a comunidade pode estar olhando para isso e enxergando nisso e falando assim, pô, isso aqui é interessante, isso aqui é digno de ser reconhecido, né, e isso é agradável diante do Senhor. Então faz parte da nossa adoração a gente também servir. Servir ao irmão, por exemplo. Romanos 14:13 fala o seguinte, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então, se eu tenho uma preocupação específica com o irmão, a ponto de não colocar ele em situação difícil, ser pedra de tropeço para ele em alguma situação, eu estou servindo a esse irmão de alguma forma, e isso é uma adoração aceitável ao Senhor. Né? A minha preocupação na minha ação com esse meu irmão. Ainda na dimensão exterior, evangelismo também. Né? Romanos 15:16. Proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então, pessoal, eu evangelizar, eu levar Cristo para outras pessoas, é uma forma de expressar minha adoração ao Senhor. Por quê? Porque pessoas sendo alcançadas pela palavra é uma oferta aceitável a Deus. Então, às vezes a gente pensa assim, então quer dizer que a adoração é uma coisa mais íntima minha, né, que eu cuido aqui do meu coração, tá tudo bem e tal. Não, envolve ação também, em relação ao seu irmão, em relação à comunidade de fora que não conhece o Senhor. É uma adoração aceitável ao Senhor, essas pessoas serem levadas a Cristo. E também dar aos necessitados. Pessoal, nós somos resgatados por um amor incomparável. Um amor de alguém que deu a sua própria vida. A vida para ele não foi tão importante quanto a nossa salvação. Né? Um amor desse tamanho ficar recluso à nossa vida, só, acabou. Se isso não trouxer em mim um constrangimento de assim, gente, tem tanta gente precisando de tanta coisa, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Jesus fez isso. Jesus, quando multiplicou pães, fala em um determinado momento que ele olhou para aquele povo e se compadeceu deles. Ele não precisava mais fazer aquilo, ele só fez porque a galera estava com fome. Então, essas coisas têm que nos constranger. É esse amor que nos salvou. Se esse amor foi suficiente para nos salvar, como é que eu não propago esse amor? Como é que ele não me constrange a eu olhar para as coisas que estão acontecendo e falar assim, gente, eu não posso ficar inerte a isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Né?
Filipenses 4,18. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Aqui é Paulo falando aos filipenses. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então Paulo está falando assim, gente, vocês me mandaram tanta coisa que eu estou suprido. Muito obrigado, está ótimo. E isso que vocês fizeram, Deus vai reconhecer, porque isso é um sacrifício agradável a Deus. Vocês se preocuparem com quem está necessitando e vocês se dedicarem a fazer algo a respeito. Então, dar aos necessitados é parte da nossa adoração, é um aspecto importante, é uma dimensão importante que compõe ali a dimensão exterior, o que é visto, né, pelos outros em relação à nossa postura de adoração. Também existe a dimensão interior. Essa talvez seja um pouco mais simples da gente entender. Né? Efésios 5, de 8 a 10, fala ali. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então existe algo que transforma o seu interior obscuro em luz. A gente sabe que é a palavra. Estar aos pés da palavra traz conhecimento, né, traz discernimento. E aqui está falando isso. Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Essa luz, ela consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então vejam como, apesar de serem dimensões, né, uma externa e uma interior, a interior ela tem que se transformar numa dimensão exterior. Né? Porque a partir do momento que o meu interior é transformado em luz e consiste em toda bondade, justiça e verdade, isso tem que se refletir em ação. As pessoas têm que sentir essa bondade que vem do Senhor, a justiça, e têm que conhecer essa verdade. E um terceiro aspecto aqui, uma terceira dimensão, que é uma dimensão ascendente. Então nós estamos falando do homem interiormente, do homem que se relaciona horizontalmente e do homem que se relaciona verticalmente. Uma dimensão ascendente. Hebreus 13, 15 a 16. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Estão vendo como aqui congrega, parece que todos os conceitos, né? Na minha relação ascendente com o Senhor, né, de frutos que confessam o nome dele, né, um sacrifício de louvor agradável ao Senhor, envolve aqui fazer o bem, repartir com os outros, né, o que nós temos, pois esses sacrifícios agradam a Deus. Muito bem, MacArthur, à luz de tudo isso, ele resumiu numa frase aqui. Assim como a Bíblia se dedica de capa a capa ao tema da adoração, o crente deve se dedicar à atividade de adoração, absorvido pelo desejo de dedicar cada momento de sua vida a fazer o bem a todos, a compartilhar as bênçãos com os vizinhos e a louvar a Deus, que é fonte de toda bondade e toda bênção. Então, pessoal, adorar o Senhor tem que se refletir numa manifestação externa na nossa vida. Se você acha que você está adorando ao Senhor, não, eu estou bem aqui, estou tranquilinho, estou adorando, né? Não fico só no domingo, não, eu tenho ali meu tempo dedicado ao Senhor todo dia e tal. Como é que isso se manifesta externamente? Você está empenhado em evangelizar? Você está empenhado em levar a palavra aos outros? Você está empenhado em levar o amor aos outros? Lógico que sempre acompanhado da palavra e da verdade, mas às vezes por pura misericórdia, né, e de olhar as pessoas necessitando, e você movido por esse amor contagiante, fazer alguma coisa. É isso que Deus espera de nós como adoradores. Né? Não são adoradores que são reclusos e só preocupados com a sua relação única com Deus, mas que querem levar outros a adorarem ao Senhor e que isso seja uma oferta agradável ao Senhor. Legal, pessoal? Alguma observação, algum ponto aqui?
Não, interessante, né? Ele fala que a Bíblia se dedica de capa a capa, né, à adoração. E é verdade, né? Eu comentei com vocês aqui que no Novo Testamento, não, em Gênesis, quando Deus cria o homem, tem uma expressão clara de adoração, que é Adão se relacionando com o Senhor no jardim diariamente, né? Conversando com o Senhor, aprendendo do Senhor, né? E se você segue lendo a Bíblia e você chega até Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse, são todos os povos e todas as nações manifestando adoração ao Senhor. Então a Bíblia está de capa a capa falando de adoração ao Senhor. Da forma como a Bíblia está focada na adoração, a nossa vida também tem que estar focada. Então, resumindo rapidamente aqui, que já vários sinais já tocaram, né? O externo, o interno, o ascendente, né? Então vamos lá. Como devo adorar? Prostrado aos pés da palavra. Como devo adorar? Consciente de que Deus é o centro. E devo adorar dedicado a fazer o bem. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção. E aí, na próxima aula, que é a última aula, onde e quando devo adorar, com o nosso digníssimo líder aqui, né, o Eusébio, fará esse encerramento aí com vocês. Deixa eu fazer uma oração então para a gente terminar, pessoal. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te louvar, Pai, em voz alta aqui, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus que se manifesta a nós, Pai. O Senhor é um Deus que ao se manifestar, não traz outra manifestação da nossa parte que não seja dar glórias ao Senhor, Pai. Nós queremos aprender através da sua palavra. Então, Senhor, nos constranja a que a gente busque cada vez mais essa palavra, que a gente busque cada vez mais te conhecer para te dar a glória que é devida e manifestar isso de uma forma aceitável ao Senhor, Pai. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor nos constrange a doarmos da nossa vida também, Senhor. Levarmos a sua palavra às pessoas, nos dedicarmos, levarmos esse amor às pessoas, Pai, para que o Senhor seja glorificado, somente o Senhor, Pai. Te agradecemos por isso, te pedimos pelo restante do domingo e por essa semana, Senhor, que o Senhor mantenha em nós aceso esse fogo de desejar adorar o Senhor em tudo o que nós fizermos, Pai, qualquer coisa que a gente faça. É o que nós te pedimos, agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém.